Tudo começou numa noite aparentemente comum, na cobertura da minha sogra, em Ipanema. Vista incrível, jantar elegante, vinho caro. E aquele sorriso dela que nunca passava segurança. Ela me ofereceu uma taça de vinho chileno. Disse que era para comemorar minha promoção no trabalho. Mas enquanto eu olhava à vista, vi de canto de olho ela pingar algo escuro na minha taça. O tempo parou. Minha garganta secou. Fingi que não percebi. Peguei a taça com naturalidade, sorri, mas não bebi. A tensão virou um peso no peito. Meu marido tinha descido para pegar uma encomenda no Leblon. Estávamos só nós duas. Eu e a mulher que sempre me tratou com indiferença disfarçada. Você não vai brindar? Ela perguntou, levantando a própria taça. Os olhos fixos em mim, esperando que eu tomasse aquele veneno disfarçado de vinho. Fingi um tropeço, esbarrei na mesinha e derrubei o conteúdo da taça no tapete persa. Ai, que desastre! Me desculpa. Ela fechou a cara. Que pena, murmurou. Fingi dor de cabeça e fui embora antes mesmo do meu marido voltar. Caminhei pela orla de Ipanema com o estômago embrulhado e a mente em alerta total. Aquela mulher tentou me envenenar, eu tinha certeza. Mas por quê? E o mais importante, como eu poderia provar? No dia seguinte, fui até o mercado gourmet onde ela sempre faz compras. Fingi interesse por vinhos e puxei assunto com o atendente. Ele hesitou, mas acabou contando. Disse que ela comprou um frasco pequeno, tipo conta-gotas, com rótulo em russo. Alegou ser um óleo essencial para relaxar. Mostrei uma foto dela no celular. Ele confirmou. Era ela. Saí de lá com o coração aos pulos. Aquilo estava indo longe demais. Pesquisei o nome que consegui decifrar no rótulo. Traduzido, era algo como extrato concentrado de raiz de beladona. Veneno puro. Entrei em pânico. E se ela tentasse de novo? E se algum dia ela conseguisse? Decidi que precisava contar tudo ao meu marido, mas de um jeito estratégico. Marquei com ele num café discreto em Botafogo. Evitei nossa casa, onde ela podia ouvir tudo. Levei as fotos, a pesquisa e minha angústia. Quando contei, ele empalideceu. Mas, para minha surpresa, não ficou do meu lado de imediato. Disse que devia haver uma explicação. Você tem certeza que viu direito? Ele perguntou inseguro. Eu quase gritei. Como ele podia duvidar? Mas me controlei. Respirei fundo e mostrei o que descobri. Ele pediu tempo. Disse que precisava falar com ela antes. Eu me recusei. Não podia dar a ela a chance de se livrar das provas. Fui até uma delegacia no Catete e registrei um boletim. Levei tudo o que tinha. Prints, anotações, até uma gravação de voz que fiz escondida no jantar. A polícia levou a denúncia a sério. Marcaram uma perícia na casa dela e pediram sigilo absoluto. Pela primeira vez, senti que não estava sozinha. Dias depois, os peritos encontraram substâncias controladas na cozinha dela. Uma delas, a mesma beladona que pesquisei. Agora era oficial. Ela tinha mesmo tentado me envenenar. Quando meu marido soube da perícia, ficou em choque. Não dava mais para negar. A própria mãe tinha colocado minha vida em risco. Ele chorou. Nunca tinha visto ele assim. Disse que se sentia traído, confuso, destruído por dentro. Mas mesmo assim tentou justificar. Ela não é má. Eu não queria mais justificativas. Queria proteção. Queria justiça. E, acima de tudo, queria a distância daquela mulher. A sogra foi chamada para depor. Inventou uma história absurda. Disse que o frasco era um remédio alternativo para a ansiedade. Mas os peritos confirmaram. O líquido era tóxico. Doses altas poderiam causar alucinações, desmaios, até parada cardíaca. Mesmo com as provas, ela saiu da delegacia de cabeça erguida. A mídia não descobriu. Ainda. Mas o processo corria, e ela sabia que estava por um fio. Meu marido se afastou dela. Tentou ficar do meu lado, mas algo entre nós começou a quebrar. Era como se ele estivesse dividido por dentro. Começamos a brigar. A casa ficou pesada. O trauma, a decepção, a mágoa, tudo se acumulava em silêncio entre nós. Foi quando descobri que estava grávida. Justo no meio do caos. Justo quando eu pensava em sair de casa e me afastar de tudo. Sentei num banco na Lagoa Rodrigo de Freitas e chorei. Chorei por mim, pelo bebê,
por não saber o que fazer. Pela primeira vez, senti medo de verdade. Contei ao meu marido. Ele se emocionou. Disse que o filho era um milagre e que a partir dali faríamos tudo diferente. Só nós três. Mas a paz durou pouco. A sogra descobriu da gravidez e começou a tentar se reaproximar. Mandava presentes, escrevia bilhetes, fingindo arrependimento. Eu não aceitei, não confiei. Mandei tudo de volta. Disse que enquanto ela não assumisse a verdade, não haveria espaço para ela na minha vida, nem na do meu filho. Ela surtou. Ligou gritando. Disse que eu estava sequestrando o neto dela, que eu era manipuladora, que queria destruir a família. Gravei tudo. Levei para a advogada. Entramos com um pedido de medida protetiva. Eu não ia mais permitir que ela se aproximasse. A justiça aprovou a restrição. Ela não podia mais chegar a menos de 500 metros de mim. Foi difícil, mas senti que finalmente estava segura. Mesmo assim, dormia mal. Sonhava com ela. Acordava suando. O trauma ainda estava ali, enraizado. Comecei terapia em Copacabana. Cada sessão era como arrancar um espinho do peito. Doía, mas libertava. E aos poucos, fui voltando a respirar com mais leveza. O tempo passou. A barriga crescia. E com ela, minha vontade de viver. Meu foco virou o bebê. Eu queria ser forte por ele. Decidi que meu filho merecia uma mãe inteira, não uma mulher assombrada pelo passado. E a partir daquele momento, escolhi a superação. Um mês depois, recebi uma carta anônima no portão. Não havia remetente, apenas uma frase. Você não conhece a história toda. Cuidado com quem dorme ao seu lado. Fiquei paralisada. Será que era a sogra tentando me assustar? Ou alguém tentando me alertar? Comecei a observar meu marido com outros olhos. Mexi no computador dele. Encontrei e-mails deletados, conversas antigas com a mãe. Em uma delas ele dizia: ela nunca pode descobrir o que fizemos. O chão sumiu sob meus pés. O que ele estava escondendo? Será que ele tinha participado de tudo desde o início? Confrontei ele naquela noite. Ele empalideceu, gaguejou, tentou negar. Mas eu mostrei os prints. Ele desabou. Disse que anos atrás, antes de me conhecer, ele e a mãe se envolveram em um esquema de fraude imobiliária. E que eu, sem saber, tinha herdado uma das propriedades como fachada. Segundo ele, quando comecei a investigar a sogra, ficaram com medo de que eu descobrisse tudo. Por isso, a tentativa de me silenciar, eu senti nojo. Não sabia mais em quem confiar. O homem que eu amava estava envolvido em algo muito maior do que eu podia imaginar. Decidi sair de casa. Fui para um flat em Laranjeiras, escondida. Não contei para ninguém. Só queria proteger meu filho e minha sanidade. Entrei com um processo de separação. Disse que só voltaria a conversar com ele depois do nascimento do bebê. Se ele quisesse redenção, teria que merecer. Mesmo longe, ele tentou me ajudar. Começou a colaborar com a polícia. Entregou documentos, expôs os nomes dos envolvidos, inclusive da própria mãe. A sogra foi presa preventivamente. Tentou fugir para Petrópolis, mas foi interceptada na estrada. Agora, a mídia sabia de tudo. A imprensa caiu em cima. Manchetes estampavam o rosto dela. Socialite carioca é presa por tentativa de envenenamento e fraude milionária. Eu fui chamada a depor novamente. Fui firme, serena. Contei tudo. Pela primeira vez senti que minha voz tinha peso. Na saída do fórum, uma repórter me perguntou: você se considera uma vítima? Eu respirei fundo e respondi: não, eu sou sobrevivente. Os meses passaram. A barriga estava enorme. Fiz o pré-natal no Hospital da Gávea. Me preparei para um parto tranquilo, mesmo carregando tantas cicatrizes. Na madrugada do dia 7 de outubro, senti as contrações. Chamei um carro de aplicativo e fui sozinha para o hospital. Estava pronta. Foram horas intensas, mas quando ouvi o choro do meu filho, tudo silenciou. Chorei junto. Era como nascer de novo. Batizei ele de Gabriel, porque ele foi meu anjo durante o inferno que vivi. Meu motivo para continuar, minha força nos dias escuros. 2 dias depois, ainda no hospital, recebi flores, sem cartão. Apenas uma frase: mesmo na escuridão, você brilhou. Eu sabia que não era da sogra. Mas de quem?
Peguei as flores com cuidado. O arranjo era sofisticado, caro. A caligrafia do bilhete era familiar, mas não consegui identificar. O mistério só aumentava. Tentei esquecer, focar no Gabriel, mas à noite recebi uma mensagem de número desconhecido. A verdade ainda não acabou. Ele precisa saber quem você realmente é. Meu sangue gelou. Quem estava me observando? Quem sabia tanto da minha vida? E o que eu escondia? Será que meu passado também viria à tona? Sim, eu também tinha segredos. Antes de conhecer meu marido, vivi um relacionamento abusivo em São Paulo. Fugi, mudei de nome, recomecei no Rio. Ninguém sabia. Nem meu ex, nem meu marido. Eu tinha enterrado aquilo. Mas agora, parecia que tudo voltava à tona, como um fantasma que recusa o esquecimento. Recebi outra mensagem com uma foto minha, antiga, em frente ao prédio onde morei em Perdizes. Aquilo era um aviso. Estavam me vigiando. Pedi ajuda à polícia. Eles rastrearam o número. A linha era clonada. Tudo indicava alguém profissional, alguém com interesse em me desestabilizar. Fui ao cartório registrar Gabriel oficialmente. Levei só meu nome no registro. Ainda não sabia se queria permitir que o pai estivesse nessa história. Foi lá que reencontrei meu ex-marido. Sim, ele estava me esperando na porta do cartório. Eu congelei. Quase deixei Gabriel cair do colo. Precisamos conversar, ele disse. Eu não consegui responder. Um segurança percebeu minha expressão e me ajudou. Entramos rápido e chamaram a polícia. Descobri que ele tinha contratado um detetive para me encontrar. Disse que tinha mudado, que só queria ver o filho dele. Ele nem sabia que Gabriel não era seu. Entrei com medida protetiva contra ele também. Agora eram 2 fantasmas do passado tentando me puxar de volta. Mas eu não ia recuar. Voltei a me consultar com a terapeuta em Copacabana. Disse que me sentia cercada, perseguida. Ela olhou nos meus olhos e disse: "Você ainda está no meio da tempestade, mas já não é mais a mesma." Decidi escrever tudo. Minha história, os traumas, as fugas, as mentiras, as verdades. Era minha forma de organizar a dor. E quem sabe, um dia, ajudar outras mulheres. Meu marido pediu para me ver. Disse que queria conhecer o filho. Estava em tratamento, morando sozinho em Santa Teresa, tentando recomeçar também. Fui até lá com o coração na mão. Ver ele segurar Gabriel, com lágrimas nos olhos, me abalou. Não sabia se confiava, mas senti que ele era sincero. Ele confessou tudo. Disse que foi fraco, que viveu sob o domínio da mãe a vida toda, mas que agora queria ser pai. E diferente dela, propus um acordo. Ele teria direito a visitas, supervisionadas. Nada de promessas vazias. Eu estava cansada de palavras. Só agiria com base em ações. Ele aceitou. E nas semanas seguintes, aparecia sempre. Trazia fraldas, leite, brinquedos, mas principalmente tempo e presença. Gabriel começou a sorrir para ele. Talvez a redenção exista. Talvez algumas histórias não terminem com um ponto final, mas com uma vírgula. E uma escolha consciente de seguir adiante. Alguns meses depois, recebi um e-mail de uma editora. Tinham lido trechos do meu diário que publiquei em um blog anônimo. Queriam transformar minha história em livro. Fiquei em choque. Aquilo que era só um desabafo, agora podia ser algo maior. Um farol para outras mulheres perdidas na tempestade. Aceitei. Comecei a escrever com mais força, mais verdade. Revisitei cada dor, cada medo, cada momento em que quase desisti, mas também cada vitória. O livro se chamou Entre Veneno e Verdade. Lançamos numa pequena livraria em Ipanema. A fila dava volta no quarteirão. Eu tremia. Meu ex apareceu no lançamento. Ficou no fundo, em silêncio, segurando Gabriel no colo. Nossos olhos se cruzaram. Não havia mais mágoa, só respeito. Recebi mensagens de centenas de mulheres. Diziam que agora sentiam coragem, que se viram em mim e que finalmente tinham força para sair do silêncio. Meu ex-marido foi inocentado no processo criminal, mas assumiu todos os débitos financeiros deixados pelo esquema da mãe. Disse que era o mínimo. A sogra foi condenada. Pegou 8 anos em regime semiaberto. Saiu da mídia, sumiu das redes.
mas eu sabia que ela ainda me odiava em silêncio. Gabriel crescia saudável, risonho. Quando fez 1 ano, dei a ele um presente simbólico. Uma pulseirinha com a palavra renascimento. Mudei de bairro. Fui morar no Jardim Botânico. Uma casinha simples com varanda cheia de plantas. Um lugar de paz e de recomeço. Fui chamada para dar palestras. Universidades, ONGs, eventos sobre violência silenciosa. Eu falava com a voz que um dia me faltou. Numa dessas palestras, uma mulher se aproximou no final. Chorava. Disse que era filha da minha sogra, que tinha sido abandonada por ela ainda bebê. Sim, a sogra tinha outro segredo. Um passado de abandono. Uma filha que nunca reconheceu. E agora? Essa filha queria justiça também. Juntas, fizemos uma denúncia formal. E com as novas revelações, o caso da sogra foi reaberto. Ela perdeu o direito ao semiaberto. A filha dela me agradeceu. Disse: "Você não salvou só a si mesma. Salvou a mim também." Eu nunca chorei tanto na vida. Alguns meses depois, meu ex me chamou para jantar. Disse que queria conversar, sem Gabriel, sem pressa. Aceitei, mais por curiosidade do que esperança. Ele me pediu desculpas de novo. Disse que nunca me esqueceu, que mesmo errando tanto aprendeu comigo, e que se eu permitisse, queria tentar de novo. Respirei fundo. Olhei para o céu, que naquela noite do Leblon estava limpo, cheio de estrelas, e respondi: "Talvez, mas agora sem veneno, só verdade." Não sei o que o futuro reserva, mas sei que hoje sou outra. Fui traída, perseguida, silenciada, mas também fui mãe, autora e dona da minha própria história. E se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria nada, porque foi no caos que eu renasci. E às vezes é preciso beber o amargo da vida, para finalmente sentir o doce da liberdade.